Eles dizem que você nunca sabe realmente a extensão da dor de uma pessoa até se deparar com a mesma situação que ela. Ninguém se identificaria com essa declaração tanto quanto Gary Jennings. Ele era um valentão com todos, mas especialmente com seu irmão Jason. E não começou apenas um dia. Começou aos poucos, através da prática constante. Um dia, quando ele tinha 10 anos e seu irmão 7, ele pisou no coelho de estimação de seu irmão. Quando seu irmão descobriu que seu coelho estava morto e que Gary pisou nele, ele correu para o pai, que então espancou Gary. Gary ignorou Jason o máximo que pôde após o incidente. Ele estava infeliz porque seu pai o espancou por simplesmente pisar em um animal. As pessoas poderiam lhe dar uma chance e dizer que ele era apenas um garoto burro que não sabia que o coelho era muito mais do que um animal. Era uma conexão emocional com seu irmão. O coelho era o melhor amigo de Jason e ele pisou nele sem remorso. E ainda se sentia bem com o que fez anos depois. Mas as mesmas pessoas que poderiam ter dado uma chance a Gary se arrependeriam de fazer isso quando descobrisse que mesmo quando ele era um adolescente adulto, ele ainda intimidava seu irmão. Não ajudou em nada o fato de Jason ser uma criança autista, ter dificuldades para realizar tarefas normais e precisar de muito mais ajuda do que as outras crianças. Mas ele se recusou a estudar em casa, então o pai deles ainda o deixou frequentar a mesma escola que Gary frequentou. E todas as manhãs, enquanto Gary se preparava para a escola, o pai deles preparava o café da manhã e ajudava o irmão mais novo de 15 anos a se preparar para a escola. Às vezes, Jason achava difícil dormir à noite e ficava mais mal-humorado pela manhã. Então o pai deles deixava o café da manhã para Gary e confortavam Jason inquieto em seu quarto. Às vezes, em vez de ir aos jogos de basquete de Gary, ele ficou com Jason, que precisava de atenção constante. Desde o início, Gary não gostava de seu irmão, então piorou quando seu pai o adorava e quase não lhe dava atenção. A situação piorava diariamente quando o pai pedia para ele fazer o café da manhã enquanto ele se preparava para a escola. Piorou quando ele foi convidado a ajudar Jason a andar na escola. E piorou quando ele foi convidado a deixar Jason assistir o que ele quisesse assistir na TV. E aos poucos, a aversão de Gary pelo irmão foi se intensificando. Quando o pai os deixou na escola, Gary viu que era hora de brilhar. Seu reinado de terror começou. Ele foi duro com seu irmão. Seus amigos do time de futebol eram valentões como ele, e ele os deixava intimidar seu irmão. Jason foi empurrado para dentro de armários, água foi derramada sobre ele no corredor e seus livros foram arrancados de suas mãos. A princípio, ele contou ao pai sobre isso, e o pai batia em Gary sempre que ele intimidava o irmão. Mas depois de um tempo, Jason se cansou de reportar. Não mudou as coisas, não ajudou e só piorou as coisas. Sempre que seu pai batia em Gary, ele ignorava Jason por alguns dias antes de se recuperar maior, melhor e com mais truques de intimidação nas mangas. Por causa de sua condição, Jason achou difícil entender as coisas, especialmente na escola, e sua ansiedade social sempre atingiu o teto. Seu pai sabia de tudo isso. Ele também sabia que algumas noites, quando Jason descobriu que tinha que dormir e estava cansado na manhã seguinte, ele preferia estar em casa em vez de ser levado para a escola. E ele pediu várias vezes para educá-lo em casa, mas o menino queria estar na escola regular como qualquer outra pessoa. Ele não queria se sentir limitado por sua condição. Não queria se sentir excluído. E teria sido mais fácil para ele se seu irmão não o detestasse tanto. Sempre que seu pai estava sobrecarregado com trabalho, ele pedia a Gary para ajudar seu irmão com o dever de casa ou qualquer outro estudo em que Jason precisasse de ajuda. E Gary fez, só que ele fez isso da maneira errada. Ele escreveu respostas erradas para o dever de casa de Jason 3 vezes antes de Jason perceber que fez isso de propósito. Mas sabia que se contasse a verdade ao pai deles,
ele arcaria com o peso de toda a situação. Então, quando o pai perguntou o motivo de ele dizer que preferia esperar que o pai terminasse o trabalho e ajudá-lo com o dever de casa em vez de deixar Gary ajudá-lo, ele disse que não era nada. O pai dele suspeitou de algo, mas deixou passar. Se ele soubesse que seu filho mais velho jogou blocos de gelo na camisa de seu filho mais novo no inverno. Se ele soubesse que sempre que chegava tarde do trabalho, Jason ficava desconfortável em casa. Jason odiava ficar com o irmão mais velho e ficou feliz quando Grace se formou no ensino médio e foi para a faculdade em outro estado. Qualquer um que tenha ouvido falar que Jason ainda frequentava a escola regular com sua condição, pareceram impressionados e disseram que era bom que seu irmão estivesse lá para ajudá-lo a navegar pelo ambiente. E alguns deles até sugeriram que Jason poderia ir para a faculdade com seu irmão mais velho quando ele se formasse no ensino médio. Mas Jason sabia que preferia mastigar todos os jeans em todas as lojas da Forever 21 do país do que morar na mesma casa que Gary novamente. Então, ele também ficou feliz quando seu irmão foi observado durante um jogo na faculdade e acabou sendo contratado pela NFL. Ele estava feliz que seu irmão só iria para casa durante as férias. Isso significava que seu irmão mal teria tempo para vê-lo, falar mais do tempo para intimidá-lo. E Gary também estava feliz. Ele adorava jogar basquete, isso lhe dava paz e o deixava alegre ao mesmo tempo. Foi difícil encontrar algo que atendesse a ambos os propósitos, mas Gary encontrou e estava feliz com sua carreira. Ele ganhava dinheiro fazendo algo que gostava, com algo que o fazia feliz. E ele também era ótimo nisso, e em pouco tempo estava na moda no mundo dos esportes. Ele estava na boca de todos e foi convidado para muitas entrevistas, onde sorria, fazia piadas. No entanto, um ano depois de seu glorioso reinado, muitos jogos depois, e depois de assinar 1 milhão de autógrafos, ele se machucou enquanto jogava. Seu time estava jogando o torneio e ele era o ala armador do jogo. Quando seu companheiro da equipe passou a bola para ele, ele poderia facilmente ter chutado para o aro da posição em que estava. Mas esse não era o estilo de Gary. Gary gostava de fazer arremessos que chegassem ao noticiário, e era isso que ele buscava ao quicar a bola. Esquivar-se das tentativas fracas dos poucos adversários e ir para o aro. Mas quando ele saltou para colocar a bola no aro, um dos adversários por quem ele havia passado com a bola saltou de volta para ele pelo lado dele. Era óbvio que o cara não visava a bola, mas sim empurrar Gary de volta ao chão. E ele conseguiu. Ele empurrou Gary direto para o chão. E sua queda foi tão dolorosa que até os espectadores a sentiram. Ele bateu com a cabeça no campo com um baque, e seu braço ficou preso em uma posição não natural. O treinador assobiou alto com a falta. O público foi à loucura com o jogador que empurrou Gary. Os paramédicos correram para ele e ele soltou um rosnado desumano. Os paramédicos o levaram embora e ele nunca mais voltou ao campo para jogar. O doloroso é que o braço machucado era o braço que arremessava, e estava tão mal que passou muito tempo no hospital. Os médicos fizeram o possível para restaurá-lo à sua forma normal, mas o braço estava gravemente ferido e não importa o que fizessem, não poderia voltar ao seu estado normal. Seu tendão estava muito machucado, e eles consertaram, mas eles o aconselharam a parar de jogar. Disseram que ele poderia estourar a mão a qualquer momento e que era melhor desistir. Mas Gary era teimoso. Acreditava que poderia dar ao braço algum tempo para cicatrizar antes de voltar ao campo e compartilhou a ideia com seu treinador. O homem gostava de Gary. Ele era um excelente jogador, qual técnico em sã consciência não faria. Mas ele também não queria colocar o menino em risco. A equipe corre risco de perder o jogador se o braço ficar ruim durante o jogo. O treinador gostou do menino, mas teve que seguir o conselho dos médicos, que disseram que seria melhor para todos se Gary não voltasse a jogar. Gary estava chateado.
Ele só tinha um ano para ser feliz. Então o jogador estúpido arrebatou sua felicidade dele. E o que o jogador recebeu em troca? Apenas uma suspensão, uma imagem ruim e mensagens ofensivas de torcedores. Gary estava chateado, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. Então ele saiu e ficou em seu lugar. No entanto, se havia uma coisa que Gary sabia fazer, além de jogar basquete e intimidar seu irmão, era reagir mal a situações difíceis. E foi isso que ele fez. Ele passou seus meses fora e queimou seu dinheiro em álcool e drogas. Ele rodou entre emoções prejudiciais. Um dia ele estava com raiva e no dia seguinte ele estava deprimido. No dia seguinte ele estava extremamente triste e chorava na cama. E no dia em que soube que o jogador que o acertou foi chamado de volta ao jogo, ele perdeu. A raiva nunca foi uma emoção equilibrada. Então, quando ele arrombou a porta e entrou para ver o homem na mesa de jantar com a esposa grávida e filho, ele deveria ter saído. Em vez disso, ele puxou a lâmina brilhante para o homem e caminhou em direção a ele com raiva. A mulher gritou e seu filho correu para o lado dela. Mas ele os ignorou e caminhou até o atleta. O homem recuou e estendeu as mãos para implorar a Gary. Mas Gary cortou as palmas das mãos do homem. Antes que o homem pudesse superar a dor da primeira ferida, ele cortou seu estômago. Mas quando ele levantou a mão para atacar o homem novamente, a esposa bateu uma raquete de tênis na cabeça dele com toda a força que tinha, e ele perdeu a consciência. Quando acordou, estava algemado, e como um pesadelo, ele foi condenado à prisão por invasão de propriedade e tentativa de homicídio. Na prisão, sua saúde emocional ainda não havia melhorado, mas se tornou um segundo problema para ele, pois sua segurança ficou em primeiro lugar. Ele estava alojado com 3 outros caras e levou a parte de cima da beliche para um cara enorme e tatuado. O cara parecia a definição estereotipada de um condenado, e se Gary o tivesse encontrado fora da prisão, com certeza não teria se envolvido com ele. Mas na prisão, eles eram companheiros de cela, companheiros de beliche, e Gary não teve escolha a não ser lidar com ele. Mesmo assim, ele tentou se afastar do cara Archer, mas o cara não lhe deu chance. Durante toda a vida, Gary foi um valentão. Ele constantemente atormentava seu irmão, intimidava seus colegas de classe na escola, intimidava seus companheiros de equipe mais fracos. E algumas pessoas poderiam ter dito que era seu karma ter se deparado com um valentão na prisão. Archer fez de sua vida um inferno. Ele já estava com muita dor e se arrependeu de ter ido atrás do jogador de basquete em sua casa. Ele já se arrependeu de ter se afogado em tanto álcool a ponto de mal conseguir pensar direito. Ele se odiava. Mas o valentão não se importava com isso e batia em Gary sempre que podia. Durante as refeições, Archer cuspiu na comida de Gary ou arrancava o prato de suas mãos. E não podia se reportar aos guardas da prisão por medo do que Archer faria quando ele estivesse de volta à cela. Então, uma noite, enquanto Gary dormia em sua cama, ele sentiu um forte tapa nas costas. E quando acordou sobressaltado, pôde ver que Archer o havia atingido. Os outros companheiros de cela não apoiaram Archer intimidando Gary, mas não fizeram nada. Archer também os intimidou quando foram para a prisão pela primeira vez, e ter alguém para distraí-los deles foi um alívio para eles. Ninguém queria estar no lugar de Gary, então não disseram nada. Mas o irônico de toda a situação é que Gary não aguentou. Ele passou a vida inteira sendo valentão e não tinha ideia do que ser uma vítima se sentiu. Quando ele estava na situação, quando ele usava os mesmos sapatos que seu irmão e muitas outras pessoas que ele havia machucado, ele não aguentou. Pode ser que ele já estivesse em um estado muito vulnerável antes de começar a sofrer bullying, ou pode ser que ele não fosse tão duro quanto pensava.
De qualquer forma, ele chorava até dormir todas as noites quando ele foi intimidado. E a noite em que foi acordado com um tapa não foi diferente. Ele chorou silenciosamente até voltar a dormir e acordou no dia seguinte com uma dor de cabeça violenta que só aumentou com a surra que mais tarde recebeu de Archer quando eles estavam no pátio. Seu lábio estava quebrado, sua cabeça doía e ele estava abatido. Mas tudo o que estava em sua mente era seu irmão. Ele tinha sido tão ruim com seu irmão durante a infância e quando eles cresceram. E no começo, quando seu irmão fugiu para o pai, ele sentiu que estava exagerando porque sabia que o pai escolheria o lado dele. Mas quando ele estava recebendo, ele finalmente soube o quão doloroso o bullying pode ser. E ele só podia imaginar o quão difícil era para Jason, que tinha uma deficiência. Ele só podia imaginar o quão difícil foi para Jason, que foi intimidado por seu irmão. Ele só podia imaginar o quão mal Jason deve ter se sentido quando empurrou blocos de gelo para baixo de sua camisa, ou enfiou em armários ou escreveu respostas erradas para sua lição de casa. Seu arrependimento foi maior do que a dor em sua escala de emoções naquele momento. Seu pai ficou desapontado com ele quando foi condenado e não foi visitá-lo. Jason também não, mas a postura do menino era compreensível. Ninguém gostaria de ir para a cadeia para visitar seu valentão condenado. Então, ele não podia simplesmente esperar por uma visita deles para se desculpar. Mas ele realmente queria se desculpar com seu irmão por toda a dor que ele o fez passar. Então, ele fez a próxima coisa que ele pensou. Pediu papel e caneta ao guarda da prisão para escrever uma carta ao irmão. O guarda deu a ele um lápis e uma folha pautada de um caderno, e o observou enquanto ele se sentava na cadeira do corredor e escrevia para o irmão. Mostrando sua dor e arrependimento no papel pautado, Gary escreveu: Querido Jason, eu sei que você pode ficar chocado quando esta carta chegar até você. E também sei que você pode estar com raiva de mim ou até me odiar. Mas, por favor, não deixe que esse ódio impeça de ler esta carta. Tudo o que quero dizer pode ser colocado em uma frase curta, que é: sinto muito, mas também quero lhe dar uma razão pela qual fui tão duro com você, porque é o mínimo que você merece. Eu estava com ciúmes. Essa é a simples verdade. Mamãe sempre esteve fora de cena, e o único pai que tivemos amou você mais do que qualquer outra coisa no mundo. Papai não se importava comigo. Nunca se importou. E ele constantemente me batia. Mas com você, eu ouvi ser o doce pai que ele nunca poderia se dar ao luxo de ser para mim. E pensei que se eu te machucasse, isso faria você sentir um pouco da dor que eu sentia todos os dias quando o papai me machucava. E eu sei que isso não justifica meu comportamento com você, mas é verdade. Agora, eu sei como é estar no seu lugar, e sinto muito por colocá-lo nessa posição. Sinto muito por nunca ter sido o irmão que você merecia. Sinto muito por toda a dor que lhe causei. Por favor, encontre um espaço nesse seu grande coração para me perdoar. E também entendo se você não puder me perdoar hoje ou nunca. Eu sei que fui muito duro com você. Eu só quero que você saiba que eu realmente sinto muito e me arrependo de ter te machucado. Sinceramente, Gary.